Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia, Acho que Renata. começou. Isto. Começamos oficialmente a prática que vai ser deitada. No entanto, a gente vai começar em pé. E em pé, sente como é que você está. O que chama a sua atenção nessa posição em pé agora? Como é que você sente aí os seus pés, o contato dos seus pés no chão? Como é que você sente a distribuição do peso no seu contato com o chão? Será que você tem mais peso para frente, mais próximo dos dedos? Ou será que tem mais peso para trás, no calcanhar? Será que está mais ou menos distribuído por igual? Para quem está chegando agora, a gente está fazendo a prática primeiro em pé e depois a gente vai deitar. E agora, coloca a sua mão na cintura e começa a procurar com a sua mão o osso, esse osso enorme que a gente tem aí logo abaixo da cintura, que faz essa curva, né? O osso ilíaco, que é o osso que o maior componente aí da nossa bacia, do quadril, né? Sente só as pontas de cima desse arco, dá uma, tem uma noção do tamanho desse negócio, né? É, ele é um dos nossos centros, né? Então, e pode relaxar os braços aí do lado do tronco. Experimenta agora dar uma caminhadinha. Caminha aí pelo seu espaço e sente o seu caminhar. Como é que você sente enquanto você dá uma passada, por exemplo, no seu pé direito, enquanto você põe o pé direito no chão e empurra o chão, o que acontece no seu quadril direito? Como é que é esse movimento enquanto você põe o pé no chão e empurra o chão com o pé direito? O que acontece no seu quadril direito? Qual é esse movimento? Como é que você sente o movimento do quadril direito enquanto você caminha? Será que ele vai para trás? Será que ele vai para o lado? Como é que é a sua sensação desse movimento aí, enquanto você põe o pé direito no chão, empurra o chão, que acontece no quadril direito? E agora leva a sua atenção para o seu quadril esquerdo. Enquanto você caminha, enquanto você dá a sua passada, o que acontece com o quadril esquerdo? Compara o lado direito do quadril com o lado esquerdo do quadril enquanto você caminha. Como é que ele se movimenta? Como é que eles se movimentam? Quem vai para frente, quem vai para trás, quem vai para um lado de fora, para o lado de dentro? Como é que é essa sensação do caminhar? E aí, quando você achar que essa investigação já deu, se organize então para voltar, para deitar de costas, sem precisar correr, sentindo aí o seu caminho de volta, apreciando, degustando essa volta da posição.
em pé para a posição deitada. Ei, ei. E aí, agora que você está deitando, já deitou, como é que você sente aí? Como é que você está se sentindo agora? Observa aí. Você sente o seu coração? E não precisa sentir. Algumas pessoas sentem com muita facilidade. Outras pessoas sentem quando ele bate mais acelerado. Você sente o seu coração ou não? Você sente a pulsação em algum. E como é que está a sua respiração? Onde é que se faz a sua respiração? Quando você inspira, para onde que vai o ar? Ele vai mais para sua barriga? Ou será que vai um pouco mais para a região do peito? Ou vai para as duas? Para o peito, para a barriga, mais ou menos bem distribuído por igual? Ou então enche primeiro a barriga e depois o peito? O que está acontecendo na sua respiração agora? Curte aí. E além do peito e da barriga, o que mais você observa que se movimenta quando você inspira e solta o ar? Nas suas costas, nas costelas que tocam o chão, tem alguma movimentação quando você inspira e solta o ar? Será que o seu movimento respiratório ele reverbera até o seu quadril? Tem alguma ligeira alteração aí no, na sensação do quadril quando você inspira e expira? E no seu movimento de respiração, quando você inspira, será que alguma coisa muda nos seus pés? Será que a sua respiração reverbera e dá uma sensação mínima de movimentar as suas mãos ou a sua cabeça? E agora, leva a sua atenção para o seu pé esquerdo. Com esse frio todo, quase todos estão de meia.
E alguns já estão até cobertos. Mas será que dá para imaginar a sua sensação do contato da sua sola do pé esquerdo com o ar? Pode ser o ar de dentro do cobertor também. Pode ser o ar, ou a sensação da meia e o ar que chega pela meia. Como é que esse ar abraça a sola do seu pé esquerdo? E agora, experimenta empurrar esse pé esquerdo com a sola do seu pé. Um movimento suave, pequeno, curtindo o que você está fazendo, vai degustando, você dá uma empurradinha. Ou seja, a sua perna inteira ela desce um pouquinho, né? Desce quer dizer na direção da parede do seu pé. O seu pé, você tem uma parede e os seus pés. Então, o que a gente está chamando de abaixar ou do lado de baixo é indo na direção dos pés, ou seja, a perna se desloca inteira um tiquinho para que a sola do seu pé esquerdo empurre um pouco o ar que está debaixo dela. Então você empurra e volta e solta. Empurra o pé direito, empurra a sola, empurra o ar com o pé direito, não, com o pé esquerdo. Empurra o ar com o pé esquerdo e volta. A perna inteira vai, né, nesse movimento. A ideia não é que nada se levante, a perna ela fica no chão, ela dá uma ligeira deslocadinha, empurra a perna esquerda e aí ela volta e você solta. E pode fazer até uma micropausa cada vez que você empurrar um pouquinho o ar com o pé esquerdo e volta. E a ideia não é apoiar calcanhar no chão, fazer nenhuma pressão na direção do chão, é simplesmente deslocar para baixo, ou seja, na direção da parede que está aí abaixo dos seus pés. E nesse movimento, quando você empurra o seu pé ou a sua perna esquerda, o que acontece? Leva a sua atenção para o seu quadril direito. Quando você abaixa o pé esquerdo, vai empurrando esse ar com o pé esquerdo, para onde vai o seu quadril do lado direito? Quando você abaixa o pé esquerdo, será que o quadril direito dá uma subidinha? E aí você vai e solta. Abaixa o pé direito, sente o quadril. Abaixa o pé esquerdo, sente o quadril direito subindo e volta e solta. Já pode fazer uma pausa. Quem quiser dobrar as pernas com os joelhos na direção do teto. Quem quiser deitar de lado, encontra aí uma posição que seja gostosa para você fazer essa pausa. E agora, leva a sua atenção para o lado direito do seu quadril.
Aliás, pode voltar para a posição deitado de costas, com as pernas esticadas, os braços aí na lateral, mais ou menos paralelos, mais abertos para alguns, conforme for confortável para você. E leva a sua atenção para o lado direito do seu quadril e experimenta aproximar o seu quadril, um movimento também bem pequeno, do seu ombro direito. Quadril direito se aproxima do ombro direito, minimamente. Ou seja, a sensação de que essa aproximação, seu quadril direito, ele sobe em direção à sua cabeça, minimamente, e volta. Enquanto você aproxima o seu quadril direito do seu ombro direito, o que você observa acontecendo no seu pé esquerdo? Tem alguma reverberação? Quando você aproxima o quadril direito do ombro direito, será que o seu pé esquerdo se desloca um pouquinho para baixo? E quando você aproxima o seu quadril direito do seu ombro direito, o que acontece nas suas costas do lado esquerdo? Quando você aproxima o quadril direito do ombro direito, o que acontece na sua lateral esquerda? Quando o quadril direito se aproxima do ombro direito, será que tem uma expansão do lado esquerdo, na sua lateral esquerda? E quando você achar que já deu, pode fazer uma pausa. Quem quiser, cada um faz a pausa como quiser. Pode dobrar as pernas, quem quiser virar de lado. Encontra aí um descanso confortável enquanto esse movimento reverbera em você. E agora, estica as pernas para quem tiver de joelhos dobrados e deita de costas para quem tiver de lado. Essa é a sugestão. E nessa posição, leva a sua atenção para o seu pé esquerdo e empurra o ar que está debaixo do seu pé esquerdo, empurra com a sola do seu pé, né? A planta do seu pé, que leva toda a sua perna um pouquinho para baixo, em direção aí à parede que está abaixo dos seus pés, ou abaixo da sola dos seus pés, né?
Então, empurra um pouquinho o ar que está debaixo do seu pé esquerdo e volta. E a próxima vez que você empurrar com o pé esquerdo, quando você for voltando, começa a empurrar com o pé direito. A sola do pé direito vai empurrando o ar, enquanto a sola do pé esquerdo volta. Vai fazendo o movimento alternado. É como se a perna direita vai empurrando, enquanto a perna esquerda vai subindo um pouquinho, ou seja, vai indo em direção à sua cabeça. E depois a perna esquerda vai empurrando um pouquinho e a perna direita vai subindo um pouquinho em direção à sua cabeça. E conforme você vai empurrando com o pé, ou a sola do pé, do lado esquerdo, e depois com a sola do pé do lado direito, como é que você sente agora o seu quadril? Quando o pé direito abaixa, o que acontece com o quadril direito? Quando o pé direito abaixa, o que acontece com o quadril esquerdo? Como é que você sente o apoio do quadril quando você movimenta os seus pés? O que acontece quando você abaixa o pé esquerdo? O que acontece no apoio do seu quadril do lado direito? Existe alguma movimentação? Quando uma perna baixa, o que acontece com o apoio do quadril do outro lado, do lado contrário? Como é que é essa sensação para você? Enquanto você vai abaixando o pé direito e depois abaixando o pé esquerdo, como é que você sente as suas laterais quando você abaixa o pé ou a perna esquerda? O que acontece com a sua lateral direita? Quando você abaixa o pé direito, será que a lateral esquerda, a lateral contrária, expande? Quando você abaixa o pé esquerdo, será que a lateral direita contrária, onde ficam as suas costelas, será que você sente um pouco das costelas se afastando umas das outras? Observa aí o que acontece em você, o que acontece com o lado que abaixa e o que acontece com a lateral contrária. Quando você abaixa o pé esquerdo, o que acontece com a lateral direita? Ela se expande? Ou será que ela contrai? Observa aí o que acontece quando um lado se abaixa e o que acontece com o outro lado. E pode fazer uma pausa e pode dobrar as pernas para quem quiser. Cada um faz a pausa como quiser.
E agora, deitado de costas, com as pernas esticadas, leva os seus braços na direção da sua cabeça. Procura aí uma posição confortável, com os braços na direção da cabeça. Algumas pessoas esticam os braços, mas não precisa esticar até o fim. Não precisa deixar eles levantados. Às vezes até quando a pessoa estica bastante para trás, fica tudo levantado. Não. A proposta é que os braços fiquem confortavelmente apoiados na direção da cabeça, pode ser até bem próximo da altura dos ombros. Conforme for gostoso para você, sem precisar fazer força, deixando eles aí numa posição confortável, apoiado no chão, na direção da cabeça. Os braços ficam descansando sobre o chão, né? E quando você coloca os braços nessa posição, como é que você sente as escápulas, né? A parte, que a gente chama de asas também, né? Às vezes, a parte de trás aí dos seus ombros, um pouco abaixo dos seus ombros. Como é que você sente aí as suas escápulas no chão? Como é que é o contato das suas escápulas no chão? Tem alguma diferença entre a direita e a esquerda? Ou elas estão mais ou menos com a mesma distribuição? Tem alguma coisa mais pontuda? Tem alguma coisa mais achatada? E agora? Empurra o seu pé, ou a sola do seu pé esquerdo, empurra o ar que está debaixo da sola do seu pé esquerdo. E quando você for voltando, começa a empurrar com o pé, com a sola do pé direito. Vai fazendo esse movimento alternado de empurrar a sola do pé esquerdo e depois, conforme vai voltando, você vai empurrando com a sola do pé direito e vai acompanhando com o quadril enquanto o seu pé esquerdo vai abaixando, o seu quadril direito dá uma ele vai indo em direção ao ombro. Conforme o seu pé direito vai se abaixando, o quadril esquerdo do outro lado vai se aproximando do ombro esquerdo. E quando você vai fazendo esse movimento, o que você observa acontecer aí na região das suas escápulas, enquanto você abaixa o seu pé esquerdo? O que você observa na escápula direita, na escápula contrária ao seu pé esquerdo? Tem alguma movimentação aí acontecendo? Quando você abaixa o pé direito, será que a escápula esquerda dá uma levantadinha? Levantar ou ela se desloca para alguma direção? Será que ela se desloca em direção à cabeça? Será que ela se desloca mais ou menos um pouco para o lado, numa diagonal? Como é que você observa aí o que acontece com você conforme você vai abaixando ou empurrando o ar com seu pé esquerdo e depois com o pé direito? E o resto do seu braço? O que acontece quando você empurra o seu pé esquerdo e depois o direito e solta? Será que seus cotovelos se movimentam?
de alguma maneira, tem alguma reverberação desse movimento nos seus cotovelos ou nas suas mãos. E pode fazer uma pausa, pode colocar os braços aí paralelos ao tronco. Quem quiser dobrar as pernas. Quem quiser deitar de lado. Como é que esse movimento reverberou aí em você agora? E agora, leva mais uma vez, aliás, primeiro deita de costas, com as pernas esticadas. E leva os braços na posição próximos da cabeça, né? Eles ficam aí, quando a gente fala em cima, a gente quer dizer em cima com relação à cabeça, né? Eles não ficam em direção ao teto, eles ficam aí apoiados no chão, num ângulo que seja confortável para você, com os cotovelos apoiados no chão. E mais uma vez, empurra o ar que está debaixo do seu pé esquerdo, né? A sua perna esquerda toda se desloca um pouquinho para baixo e depois o pé ou a sola do pé direito vai assumindo essa posição enquanto que o pé esquerdo volta para cima. Vai alternando aí, pé esquerdo e depois ele vai subindo e o pé direito vai voltando um tiquinho para baixo enquanto você empurra o ar debaixo do seu pé esquerdo e depois do pé direito. Observa como é que isso reverbera na sua cabeça. Quando você alterna pé esquerdo e depois pé direito, empurrando o ar, para onde vai a sua cabeça? Será que ela vai para o mesmo lado do pé que abaixa? Será que ela vai para o lado contrário do pé que abaixa? Ou será que ela fica mais parada no mesmo lugar? Ou será que o seu queixo se aproxima um pouco do peito quando você abaixa o pé direito e depois abaixa o pé esquerdo? Conforme um dos pés abaixa, será que o seu queixo se aproxima do peito?
Ou será que ele se afasta do peito? Observa como é que a sua cabeça reage a esse movimento de empurrar o ar com a sola do pé. E empurrar o ar com a sola do pé esquerdo e depois empurrar o ar com a sola do pé direito. Como é que isso reverbera na sua cabeça? Como é que isso reverbera nas suas escápulas, nos seus braços? Como é que isso reverbera nos seus quadris? E pode fazer uma pausa e descansar como você quiser. Pode dobrar as pernas, pode virar de lado e sentir como é que esse movimento aí ecoa em você agora. E agora, deitado de costas, deitada de costas, com as pernas esticadas e os braços paralelos ou do lado do tronco, numa posição confortável do lado do tronco, ou seja, agora com as mãos próximas dos quadris, ou no ângulo mais aberto, cada um escolhe aí como se sente melhor. Como é que você se sente confortável? E leva a atenção para o seu quadril direito e aproxima o seu quadril direito do seu ombro direito e volta. E quando você estiver voltando, começa a aproximar o seu quadril esquerdo do seu ombro esquerdo. Então, você vai aproximando o quadril direito do ombro direito e volta. E quando você vai voltando, você vai aproximando, fazendo o movimento alternado, vai aproximando o quadril esquerdo do ombro esquerdo e solta. Esse é o nosso ciclo, esse é o seu ciclo. Aproxima o quadril direito do ombro direito e solta. E quando você vai voltando, vai aproximando o quadril esquerdo do ombro esquerdo e solta. E enquanto você faz esse movimento, alternando o quadril direito que se aproxima do ombro direito com o quadril esquerdo que se aproxima do ombro esquerdo, como é que esse movimento reverbera em você? O que que você percebe
que também se movimenta conforme você aproxima o ombro direito o quadril direito do ombro direito. Como é que isso reverbera nas suas pernas? Quando você faz esse joguinho de aproximar o quadril direito do ombro direito e depois, conforme você vai voltando, vai aproximando o quadril esquerdo do ombro esquerdo e solta, o que acontece nas suas escápulas? O que acontece aí na sua lateral quando você empurra o seu quadril direito? Empurra não, né? Você aproxima o seu quadril direito do seu ombro direito. O que acontece na lateral esquerda? E o que acontece na sua cabeça? Observa aí as reverberações desse movimento do seu quadril, que se aproxima o lado direito do ombro direito, o lado esquerdo do ombro esquerdo e o resto de você. Você inteiro, você inteira. E quando achar que deu, que essa investigação já perdeu interesse, pode fazer uma pausa e observar aí as reverberações desse movimento nos seus quadris, nas suas pernas, nas suas laterais, nas suas costelas, nos seus braços, na sua cabeça. E se você sentir curiosidade agora, e pode ser agora, e pode ser depois da nossa pausa, a gente vai fazer uma pausa de 5 minutos, e você pode escolher se você quer ir agora, encontrar a sua posição e voltar para a vertical e dar uma caminhadinha sem a mínima pressa. Sente aí o seu tempo, o seu descanso. E quando você fizer essa caminhada, observa como é que você sente a movimentação do seu quadril caminhando. E você pode também descansar agora, fazer a sua pausa e em algum momento, daqui a 5 minutos, a gente volta a se falar, mas antes você pode sentir essa curiosidade de se levantar, encontrar aí o seu caminho para a vertical, dar uma caminhada e sentir como é que é caminhar para você e como é que você observa o movimento do seu quadril enquanto caminha. Então agora são 10 horas, olha só. Mais ou menos, aproximadamente, por volta de 10h05, quem quiser conversar e contar como é que foi a experiência, eu vou adorar ouvir.